Bom dia, finalmente. Eu sou Lu Pullman, guardiã do Sítio Lua Crescente, terapeuta holística, consultora empresarial, bruxa, como eu digo, uma bruxa do bem, que ama a natureza, que usa a natureza na sua vida. E a gente sabe que hoje em dia ainda existe muito preconceito com relação a isso, mas esse não é o tema de hoje. Hoje a gente vem falar por que é importante a gente se dar conta dos gatilhos. Essa transmissão está acontecendo ao vivo pelo pelo Instagram. No YouTube eu estou gravando e eu entregarei essa transmissão mais tarde, porque o YouTube hoje não quis colaborar. Mas tá tudo bem. Muitas pessoas essa semana me perguntaram por que não saiu o Shima terapêutico nos últimos dias. É interessante e é esse o motivo do título deste vídeo. Porque é importante a gente se dar conta dos gatilhos. Fazem 10 dias, hoje, que eu tive uma catarse bem séria. No sentido assim, aconteceu uma situação aqui no sítio, né, com o meu funcionário. E eu revivi uma memória que eu achei que tinha sido de 12 anos atrás, mas depois, fazendo uma troca terapêutica com uma colega, eu descobri que esse sentimento, essa sensação revivida, ela tinha no mínimo 36 anos, ou seja, eu estava revivendo uma sensação, um sentimento que eu vivi pela primeira vez na minha vida, quando eu tinha 6 anos de idade. O que acontece? Aconteceu uma série de coisas, né, durante alguns dias e vinha acontecendo, e naquela terça-feira de manhã eu tinha feito um combinado, né, com o meu assistente, secretário, ajudante, como vocês quiserem chamar, de que ele chegaria num determinado horário para que a gente iniciasse um serviço pesado, era um serviço de plantio e limpeza de uma determinada área, e era um serviço que eu precisava de ajuda, porque nós mulheres, embora a gente tenha vontade, às vezes o nosso físico não ajuda muito. E eu precisava de ajuda para fazer aquele determinado serviço ali. Tinha que ser naquele dia porque ia chover e aquele plantio tinha que acontecer naquele dia ali. E o homem me chega aqui às 10 da manhã. Tinha uma árvore ainda caída do lado da casa, que ele tinha ficado de vir tirar e não veio. E aquilo começou a me subir um calor, como eu digo. Um calor, uma sensação, eu comecei a tremer. Só que eu sabia que aquilo não era proveniente daquela situação em si, eu já tinha sentido aquilo antes. E a minha primeira lembrança foi de quando aconteceu a minha separação, eu fui casada, né? A minha separação lá há 12 anos atrás. E assim, ó, eu tremia, gente. Terapeuta também sente raiva, tá? Terapeuta também fica bravo, principalmente quando os gatilhos, as coisas estão bem escondidas dentro da gente e a gente ainda não achou elas da maneira correta para trabalhar, que a gente foi só limpando camada. E eu descobri em mim que aquilo ali era uma raiva. Então, o que eu fiz? Eu me calei, literalmente fechei o bico, falei com ele somente o necessário quando ele chegou e não fiquei perto, literalmente eu não fiquei perto. Eu ia ali para debaixo das árvores, pedia pro Deus, pra deusa, pra Mãe Terra, pro Pai Céu, como vocês quiserem chamar, que saísse aquilo ali de dentro de mim, porque era uma energia que estava me consumindo, eu tremia, para vocês terem uma ideia de tanta energia que eu sentia. E eu sabia que era uma raiva, e que não era uma raiva da pessoa, era uma raiva da situação, era uma situação que estava me incomodando. Uma situação que estava me fazendo me sentir, sei lá, boba, estava fazendo eu me sentir que estavam se aproveitando da minha bondade, de repente, que surgiu essa raiva. E daí, fazendo uma troca terapêutica de Theta Healing com uma colega, veio, né, a gente foi trabalhar, foi buscar nas camadas aonde que estava essa memória, e eu fui descobrir que era uma memória de quando eu tinha 5 para 6, eu acho que eu devia ter uns 6 anos de idade, porque essa memória, ela me veio muito clara naquele dia da troca, do tratamento. Era uma memória de que, naquele tempo, meu pai tinha feito uma casinha um pouco maior que essa aqui, mas ele tinha feito um quarto só pra mim. E eu tinha um tio
irmão dele, muito mulherengo. Tipo assim, ele tinha uma mulher, ele engravidava aquela mulher. Aí vivia ali uns 6 meses, daí dava o ranço, sabe? Daí ele pegava as coisas dele e ia embora, deixava a criatura só com o colchão, como eu digo, que foi o que aconteceu naquela vez. E mudava pra casa do meu pai. E eu me lembro que a raiva surgiu quando a minha mãe estava tirando as minhas roupas do roupeiro. Meu pai tinha comprado um quarto pra mim, naquela época. E a minha mãe estava tirando as roupas do roupeiro. E daí eu perguntei, mãe, por que tu tá fazendo isso? Ah, porque tu vai ter que voltar a dormir com os teus irmãos. E eu, por quê? Porque o teu tio se separou, eu digo. Olha, eu acho que naquele momento, enquanto criança, eu não tinha noção do poder daquela raiva. E o que eu tava sentindo, eu não sabia nem que aquilo era raiva, vocês entendem? Eu não sabia nem que aquilo era raiva. E terminou que ele ficou um tempo lá até o meu pai dizer, ó, dar um ultimato pra ele, ó, tu compra o terreno, te muda, porque não dá. Porque cada semana era uma namorada diferente e isso meus filhos não têm que ver e viver, né? Aprendi muito o que não se deve fazer dentro dessa morada do meu tio lá na casa do meu pai. Então, assim, pra vocês verem que a gente guarda tantas coisas da infância da gente, de repente, em outros tempos na minha vida, eu revivi esse sentimento e eu explodi esse sentimento, que não foi o caso dessa vez. Eu explodi com alguém, eu falei pra alguém, eu falei coisas que não devia, de repente, que agora nesse momento eu não me lembro, mas isso pode ter acontecido, principalmente em relação ao masculino. Por quê? Porque eu fiquei com raiva dos homens. Por exemplo, os homens deixam as mulheres e vão morar, né, e tiram o lugar de outras mulheres, como se fosse isso. Era mais ou menos essa sensação que eu sentia, uma sensação de ser injustiçada. Porque vocês imaginem uma criança de 6 anos que ganhou um presente do pai, que meu pai inclusive comprou uma colcha, né? Uma colcha cor-de-rosa pra mim. E era o meu quarto. E eu tive que ser tirada dali por um homem. Entendem? Então, isso em algum nível ficou guardado dentro de mim. Que quando eu me sinto injustiçada, principalmente pelo masculino, isso explodia. E eu não me dava conta que era isso. De repente, isso nem explodia, eu guardava pra não ser, né? Por exemplo, esse senhor que trabalha comigo é um senhor de 68 anos, eu não vou gritar com ele, eu não vou explodir, eu não vou xingar, eu não vou nada, né? Eu vou falar com ele com jeito. Mas, de alguma forma, eu tinha que pôr isso pra fora. Então, o que eu fiz durante a manhã? Deixei ele lá, fazendo o trabalho dele, fui fazer outras coisas longe, pra que isso que estava dentro de mim, que foi engatilhado naquela situação, não causasse nenhum dano a ele. E de tarde, quando ele chegou, daí sim, eu conversei com ele, expliquei pra ele que isso não estava sendo cumprido o nosso acordo e todas aquelas coisas que a gente faz, porque esse sítio aqui, querendo ou não, além de ser a minha moradia, a nossa moradia, é uma empresa. Então, assim, a gente tem que ter regras, não é de qualquer jeito, né? Então, eu expliquei isso pra ele, consegui explicar isso de uma maneira bem tranquila, mas daí que vem o negócio. Me dei conta de um gatilho. Agora eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Então, vocês estão vendo que agora durante os dias eu estou publicando ali o cacau que eu estou fazendo diariamente. Essa raiva, essa mágoa era tão profunda em função das situações que se repetiram ao longo da minha vida, de me sentir injustiçada pelos homens, que além de trabalhar isso com Theta Healing, trabalhei isso também com a terapia multidimensional, em função de trocas, porque tem coisas, gente, que nós terapeutas, a gente tem a técnica, mas é necessário um olhar de fora. É necessário a gente se permitir receber. Isso também é um aprendizado. Então, eu tenho colegas, né, colegas da nossa turma, assim, de formandos, como eu digo, nas técnicas que eu estudei, que a gente faz trocas, né? A gente pergunta, quem quer trocar? A gente tem um grupo lá, quem quer trocar, né? E daí a gente se habilita nas trocas. E eu fiz duas trocas, agora fiz 3 trocas, na verdade, em relação a essa situação com o masculino. E o que essa situação pode ter trazido para minha vida? Problemas nos meus relacionamentos com os homens, problemas em sentir que eu sou injustiçada pelos homens, que foram problemas que foram trabalhados, umas raivas, às vezes, assim, de vontade de pegar e esganar, principalmente homens, quando não fazem as coisas de um jeito justo. Sentir que
Em muitas situações eu era feita de boba pelos homens, também pode ser. Embora eu não tenha sentido isso dessa forma que eu me lembre nenhuma vez na minha vida, mas lá dentro as minhas células podem ter sentido isso, em função de se sentir injustiçada. E agora na vida adulta isso desperta. Então a gente faz constelação familiar, a gente trabalha com Theta Healing para trabalhar as crenças, a gente trabalha com a terapia multidimensional, porque isso com certeza pode ter vindo lá da minha avó, da minha mãe. Minha mãe pode ter se sentido injustiçada, que tem uma história na vida dela que fala disso. Tudo isso está no meu DNA, então eu tenho que tratar isso da melhor forma possível para que isso não me atrapalhe mais, porque, gente, a energia do masculino, a energia masculina, ela é a energia do dinheiro, a energia da prosperidade, a energia da ação. E no momento em que a gente tem uma crença ou algum padrão, algum sentimento que vá contra isso, a gente precisa trabalhar isso, porque senão a gente nunca vai ter dinheiro, a gente vai procrastinar, a gente vai fazer uma série de coisas que vão atrapalhar a nossa evolução. E é isso que eu venho trazer para vocês. Por isso que eu estou sumida, eu estou dentro de mim, eu estou curando. Porque isso, eu penso que além de ser uma sensação de injustiça em alguns momentos da minha vida, eu tenho uma mágoa em relação a isso dentro de mim. Então, o auxílio de mama cacau é para isso. Esse cacau agora que eu estou fazendo por 21 dias é para curar toda essa relação com o masculino durante a minha vida, sejam as relações de trabalho, sejam as relações familiares, que graças a Deus com os meus irmãos eu não tenho problema, sejam relações com o meu pai que eu tive, porque eu e meu pai a gente batia de frente várias vezes na nossa vida, né? A gente bateu de frente, mas no sentido de bater de frente, curou também muita coisa, porque antes da passagem dele, anos antes, nós éramos muito amigos assim, de contar um pro outro como amigos mesmos, de aconselhar de pai aconselhar filho. Era muito bonita a nossa relação nos últimos anos que o meu pai esteve aqui. E até hoje é, né? Do nosso jeito. Então, assim, a gente tem que entender que quando essas coisas engatilham a gente, é porque em algum momento da nossa caminhada, a gente deixou algo passar. E a gente tem que se aprofundar nisso. A gente tem que olhar camada por camada e não se dar por satisfeito, porque sempre tem alguma coisa. Imagina, a gente tem gerações dentro da gente. E quando a gente foi gestado, a gente já foi gestado no ventre da nossa avó. Então, todas as emoções que a nossa avó sentiu também estão na gente. A história dela também está na gente, né? A mãe da nossa mãe. Porque quando a nossa mãe estava lá no ventre, ela já tinha gente lá, né? A gente já estava no ventre dela. Então, são histórias. Daí tu trabalha uma constelação, tu trabalha um Theta Healing, tu trabalha uma multi para trabalhar a cura ancestral, para trabalhar os padrões que vieram, né, das nossas existências anteriores. A gente trabalha com a multi. Então, assim, ó, é muito importante que eu senti alguma coisa que eu sinto que agride o meu corpo, como aconteceu comigo, dessa raiva. Agrediu o meu corpo, porque, gente, eu tremia. Eu duvido que em alguma pessoa no mundo nunca tenha sentido uma sensação assim. Parece, o corpo da gente vibra a um ponto que parece que a gente vai explodir. Vibra. Eu levei 2 dias para acalmar essa vibração no meu corpo, porque tudo que eu sinto energeticamente em relação a mim é muito intenso. E essa intensidade eu também tenho nos atendimentos. Claro que eu não fico com a energia dos meus clientes, né, dos atendidos. A energia dos atendidos, ela é trabalhada, encerrada e ponto. Mas quando é eu comigo mesma, às vezes eu demoro alguns dias para trabalhar a energia das situações que acontecem na minha vida. E por isso que eu sumo. Por isso que as pessoas ficam mandando: Lu, não vai deixar uma terapêutica essa semana? Não. Mas a Lu não conta por quê. Porque o contar o porquê tem que ser depois que esse porquê é trabalhado. E as pessoas precisam entender que nós somos seres humanos. Que nós também temos gatilhos. Que nós também temos momentos da nossa vida que a gente tem que parar, olhar pra dentro e, tipo assim, o universo faz tu parar. Se eu quisesse continuar
trabalhando, atendendo, sei lá o que mais, algo ia acontecer que isso não ia acontecer, como eu digo. Algo ia acontecer para isso não acontecer. Por quê? Porque eu tenho que olhar para mim. Então, neste momento de olhar para mim, eu já venho partilhar com vocês a situação que aconteceu comigo. Assim como essa, outros dias vão chegar outras coisas que também vou precisar trabalhar e eu também vou sumir. E eu acho que é muito importante eu reconhecer isso e admitir, porque, gente, todos nós temos algo para curar. Todos. E a escolha de curar é somente nossa. A escolha de olhar para dentro é somente nossa. A minha história não é só a minha história. A minha história é a história da minha mãe e do meu pai, dos pais deles, dos pais deles, dos avós dos pais deles. E assim vem um catatal de gente atrás. E eu preciso trabalhar isso dentro de mim. E admitir que eu preciso. Porque a gente vai curando camadas. Camadas de uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá. E quando a gente vem falar de coragem, a maior coragem que a gente tem é admitir que nós somos seres falhos e admitir que nós temos o que curar dentro da gente, certo? Peçam ajuda. É muito importante que a gente peça ajuda, porque a gente não tá aqui sozinho. E a gente não precisa fazer sozinho. E várias outras coisas andam acontecendo e a gente vai trabalhando à medida que o negócio vai aparecendo. Como diz um amigo meu, quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade. Mas isso, se eu não quiser o conhecimento, não quer dizer que eu vou estar isento da responsabilidade. Eu preciso entender que tudo é um e que eu sou um com o Criador. Então eu vou convidar vocês, nesse momento, para dar uma paradinha, fazer um exercício de respiração, visualizar lá no coração de vocês uma pequena esfera energética. E essa esfera energética ela vai se formar melhor, vai se transformar em uma chama de 3 cores: rosa, azul e dourado. E à medida que vocês respiram, essa chama vai crescendo. E nós vamos fazer essa ativação. Vou pedir que vocês repitam essa ativação. Eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor, que tudo envolve no raio rosa. Eu sou a fé, eu sou a fé, eu sou a fé, que tudo movimenta no raio azul. Eu sou a sabedoria, eu sou a sabedoria, eu sou a sabedoria, que tudo conhece na chama dourada. Ativando a chamatrina, ativando a chamatrina, ativando a chamatrina. Que assim é e assim se faça. Arro. Gratidão, um ótimo final de semana a todos. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês. E sim, teremos mais momentos do Penso e teremos mais Shima terapêutico, teremos mais momento estelar, mas cada coisa no seu tempo. Agora eu estou tirando, digamos assim, uns momentos para canalizar, para organizar, porque as coisas têm que acontecer no tempo certo e a gente tem que respeitar esse tempo. Certo, gente? Gratidão.